E aí, galera, tudo certo com vocês hoje? Bom, hoje eu vou falar sobre uma coisa que acomete 10 em cada 10 pessoas que vivem nesse mundo, que é, já aconteceu de você passar um tempo estudando ali, se dedicando a memorizar coisas e depois você percebeu que esqueceu a maior parte das coisas? Bom, vou te contar que isso é perfeitamente normal. Todas as pessoas passam por isso. E o esquecimento, o que você precisa entender é que ele é algo natural e saudável para o seu cérebro. O seu cérebro faz isso para que ele não se sobrecarregue. Então, ele vai manter ali na sua memória apenas as coisas que ele julgar necessárias e importantes para o seu dia a dia. Mas fica tranquilo, fica tranquila, que isso é algo que pode ser contornável. E existem duas coisas, no inglês principalmente, que você pode usar para você memorizar melhor tudo que você vem estudando, que são contextualização e as revisões espaçadas e ativas. Vamos então começar com a contextualização. É muito difícil para o seu cérebro aceitar coisas que são completamente abstratas e sem sentido. O nosso cérebro sempre vai buscar encontrar sentido nas coisas. É por isso, inclusive, que quando a gente olha para o céu e vê uma nuvem, a gente tenta encontrar um formato para aquilo. É por isso que de vez em quando a gente olha para um carro e a gente enxerga feições naquele carro. E aí, como o seu cérebro gosta disso, o que a gente precisa fazer? Trazer isso para o seu estudo. Então, sempre que você for estudar algo no inglês, seja gramática, seja vocabulário, seja uma expressão específica, você vai sempre utilizar a contextualização ou então você pode até usar o storytelling. A contextualização, ela basicamente é o quê? Você enxergar em que momentos, em que situações da sua vida você poderia usar aquilo. Imagina que você queira estudar sobre comidas em inglês, então você quer aprender o vocabulário de comidas. Quais são os contextos reais da sua vida onde você utiliza comida? Vou te dar aqui alguns exemplos. Café da manhã, jantar, almoço, sair para comer com as pessoas, ir ao mercado. Então só aqui eu já tenho 5 contextos diferentes. Você pode usar esses 5 contextos para ir praticando, né? E para ir memorizando melhor o seu idioma, o seu vocabulário. Dessa forma, os vocabulários eles não ficam soltos, eles ficam o quê? Presos a um contexto. Então é muito mais fácil para o seu cérebro entender quando que ele vai usar aquilo, e quando ele entende quando ele pode usar aquilo, ele vai enxergar aquilo como importante. Fora que aquele vocabulário vai se tornar algo mais palpável, algo mais concreto. Então você vai criar tanto histórias quanto você vai criar diálogos para que essa memorização, para que esse contexto exista. Fora que contextos, né, histórias e contextos podem trazer algo que é muito importante na hora do nosso aprendizado, que é a emoção. As emoções, elas nos ajudam muito a consolidar memórias dentro da nossa cabeça. A segunda técnica é a técnica de revisão. E a técnica de revisão, ela é dividida em 2 partes. Mas isso não significa que elas vão ser feitas separadamente. Eu só vou explicar cada uma delas de forma separada, mas você sempre vai fazer elas juntas. A revisão ativa, ela é extremamente importante. O que não é uma revisão ativa? Uma revisão ativa não é você pegar um caderno e ler o que você escreveu. Isso você está apenas lendo. A revisão ativa, ela é aquilo que vai fazer você forçar o seu cérebro a lembrar daquilo que você estudou. Então vamos voltar ao exemplo do vocabulário. Vamos imaginar que ontem você estudou ali o vocabulário no contexto de café da manhã, contando o que você come no café da manhã. O que você vai fazer no dia seguinte? Você vai tentar lembrar de como que você comunica para as pessoas o que você come no café da manhã, por exemplo. Então, a revisão ativa, ela é literalmente ativa, você está ativando o seu cérebro a lembrar de tudo aquilo que você estudou. E, obviamente, se você não lembrar, é óbvio que não tem problema você dar uma olhada ali no que você já fez. O importante é você sempre tentar lembrar. E para esse tipo de revisão, inclusive, você pode usar o que a gente chama de flashcards, que são cartões simples, onde de um lado você pode colocar, de repente, a imagem daquela comida e do outro lado você vai colocar qual é o nome daquela comida. E aí, para não ficar aquele negócio de só ficar lembrando o nome do vocabulário, você pode fazer ali um jogo de você vai lembrar o nome daquela comida
e dizer algo em relação àquela comida. Então você pode dizer em que momento do dia você come ela, você pode dizer se você gosta daquela comida, você pode dizer se você não gosta daquela comida. Então você pode trazer o contexto que você preferir. Mas é melhor que você use essas frases com contexto do que apenas lembrar o nome daquela comida. Em seguida, a gente vai falar então da revisão espaçada. Eu sei que tem muita gente que quando tá aprendendo inglês não tem o contato com o idioma fora dos momentos de estudo. Isso acontece principalmente se você mora num país onde o inglês não é a língua nativa ou a primeira língua. Então, o que você precisa fazer para não esquecer? Além de fazer essa revisão ativa, você precisa fazer essa revisão em dias espaçados. Porque existe uma curva de esquecimento. Conforme a gente estuda uma coisa, se a gente não revisa, a gente pode acabar esquecendo essa coisa que foi estudada. Portanto, a gente precisa estar sempre ali relembrando. E antes que me perguntem, mas Isa, qual que é o padrão? De quanto em quanto tempo que eu faço a revisão? E isso vai depender muito de vários fatores. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é sempre fazer uma pequena revisão antes de começar o meu próximo dia de estudo. Então, vamos supor que você estuda ali 30 minutos por dia de inglês, tá? O que eu gosto de fazer quando eu estou estudando qualquer coisa? Eu estudo ali sobre uma coisa. No dia seguinte, antes de começar a próxima coisa, eu vou fazer uma revisão rápida sobre tudo que eu fiz no dia anterior. E ela é rapidinha mesmo, gente. É papo de 5 minutos, é só para você ali realmente relembrar algumas coisas. E aí, depende muito de quanto de matéria, tá? Mas aí, dependendo ali, a cada 3, 4 dias, faço uma revisão geral, assim, retomando tudo aquilo que eu estudei. E eu sempre anoto as coisas que eu não consegui lembrar, porque são essas coisas que eu preciso revisar ainda com mais apreço. Tá, e que tipo de materiais que você pode usar para você conseguir aplicar essas duas técnicas? Um aplicativo que eu tenho usado para meus estudos, não de idiomas, mas outros tipos de estudo, é um aplicativo que se chama Quizlet. Ele é um aplicativo que você consegue fazer flashcards no seu celular, no seu tablet, aonde você achar melhor. Nesse aplicativo, o que você consegue fazer? Você consegue criar os seus próprios flashcards, então você cria desde o zero. Ou então, algumas vezes, você vai escrever uma pergunta e na base de dados dele já vai ter essa pergunta. E aí você pode usar os flashcards, né, a base de dados que eles já têm prontos, de repente, para agilizar ali o processo de criação de flashcards. Eu indico muito esse aplicativo. Como eu falei, eu mesma tenho usado ele. Me ajuda muito a fazer as revisões. E ele é ótimo por ser digital, estar no seu celular ou no seu tablet, porque você consegue levar ele para todo lugar. Papel eu acho ruim, porque a todo momento você precisa levar o papel com você, você pode perder um papel, enfim. Eu acho o digital muito mais fácil. Outra coisa que você pode fazer são diagramas e mapas mentais. Então, mapa mental nada mais é do que você colocar ali a ideia central e fazendo ligações com o que você tem aprendido. O que eu indico é que você não pegue diagramas e nem mapas mentais que são prontos, porque se você pegar eles prontos, você não vai forçar a sua mente a lembrar. Então, se você quiser usar os mapas mentais, tá tudo certo, não tem problema, mas aí você precisa você mesmo montar esse mapa mental. Agora, falando de materiais, bom, você pode usar esta plataforma incrível que chamamos de YouTube. Aqui você consegue realmente encontrar várias coisas em relação à gramática, em relação ao vocabulário, em relação a expressões. Você pode também usar o Google. Tem um site que eu gosto muito para fazer revisõezinhas rápidas, que é o WordWall. Lá você consegue estudar vocabulário, gramática, expressões e etc. Então é bem legal. E você pode usar o meu xodó, que é o ChatGPT. Então, se você quer que eu faça um vídeo ensinando como que o ChatGPT pode te auxiliar nos seus estudos de inglês, comenta aqui embaixo: Isa, eu quero usar o ChatGPT para estudar. Então, lembrando que para você não sofrer mais com esquecimento, você precisa de 1. Contextualização e 2. Revisão ativa e revisão espaçada. E mais uma vez, se você quer saber um pouco mais sobre melhores formas de aprender inglês, se você quiser fazer perguntas e conversar um pouco sobre inglês, você pode ir lá no meu Instagram,
que lá eu tô sempre compartilhando um pouco da minha rotina de estudo, falando sobre o inglês e ajudando a galera que quer aprender mais o idioma. O link do meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!